Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos, meus caros escorpiões. Então, vamos continuar com as vossas leituras. Tenho tido percalços este mês. Na minha zona, em Portugal, tem sido bastante afetada por tempestades, então não tem sido muito fácil estar aqui a continuar com os propósitos. Mas pronto, está pouco a pouco a voltar ao normal, então vamos continuar com as leituras, e hoje então eu tenho aqui esta leitura para Escorpião. No momento presente temos então o 2 de copas, e o 2 de copas está normalmente associado com parcerias, com o amor, com escolhas por amor, ou até mesmo a integração de ânima e animas em nós próprios, a nossa energia divina feminina com a nossa energia divina masculina. Aqui, no entanto, neste baralho, eu interpreto muito com uma ligação mais profunda com a nossa feminidade, com a nossa intuição, com as nossas emoções. É como que um brinde que nós fazemos com as partes de nós próprios, com a parte masculina e a parte feminina a serem integradas de forma mais profunda dentro de nós. Que é para associar com o nosso amor próprio, com o nosso valor próprio e o nosso relacionamento connosco próprios, porque é isso que vai determinar também o relacionamento que temos com os demais. Né? Então aqui este 2 de copas pode ser uma unificação, ou uma aceitação, ou integração que possamos ter a nível interno, ou eventualmente sim uma ligação com alguém, uma parceria, um novo amor, ou um ressuscitar de um amor passado, se calhar, para aqueles, se calhar, casais que têm tido, se calhar, umas certas dificuldades. Pode ser que neste momento estejam a passar por uma fase de reposta em questão. É um bocado complicado, às vezes, porque o 2 leva a uma certa dualidade, onde o 2 está bastante associado com a energia feminina, a energia de Eva, a energia de Gaia, a energia da mãe, mas no geral também está associado com a energia de dualidade. Apesar da dualidade ser mais um aspecto mental, enquanto que aqui as copas é um aspecto emocional. Então pode ser que a pessoa esteja dividida, a sentir-se dividida emocionalmente, quer entre duas pessoas, quer entre dois trabalhos, quer entre si própria, né? Às vezes a dualidade é nós estarmos a estereotipar a nossa a visão de nós mesmos, onde atribuímos um certo ego, e esse ego tem determinados papéis e máscaras e trajes aos quais nós associamos como sendo nós. É como se estivéssemos a jogar um jogo de computador, criamos o nosso avatar e pronto, e desenvolvemos afinidade sobre esse avatar, como está vestido, como parece, como isso tudo, mas pronto, isso é só uma projeção realizada para poder movimentar-se, para poder interagir, para poder desenvolver dinâmicas dentro de um organismo, dentro de um mundo vivo. Agora, pronto, num jogo, é um jogo de computador, agora estou já a associar com o aspecto real, né? Onde nós estamos em simbiose com o nosso meio, com as outras pessoas, com a natureza, e existe essa ligação profunda que é preciso reencontrar uma certa gratidão, um celebrar, um brinde à vida e a essa dualidade que leva a uma certa divisão, mas que nos relembra o quão é necessário a união, por assim dizer, voltarmos a integrar as diversas partes que por vezes estão fraturadas ou separadas de nós mesmos. E para complementar essa carta temos aqui o tigre e a ação. O tigre e a ação. Então, isto normalmente é uma carta bastante positiva, porque tem a ver com o tudo estar perfeito, né?
É como se as coisas realmente têm estado a funcionar bem. Apesar da dualidade, ou se calhar por vezes andarmos divididos emocionalmente ou com as nossas escolhas, é realmente o tomar ação, simplesmente reconhecermos o nosso potencial, né? E ver que afinal está tudo perfeito. É aí que realmente temos a gratidão, celebramos o momento, estamos gratos pela tudo aquilo que nós temos na vida, quer seja bom ou seja mau, né? Mas que sabemos apreciar as coisas da vida e que tudo é passageiro. Atenção é com demasiada autoconfiança, porque por vezes aqui o tigre e a ação leva a ter demasiada autoconfiança, a pessoa pronto, não está a ser realista e acontece que vai acabar por decepcionar-se a si própria. Então tenha um certo cuidado, sim, há que celebrar, há que tentar unir os opostos e superar a dualidade, mas tem que ter cuidado com os aspectos mais selvagens da psique, que possam estar em jogo, onde sim está tudo perfeito, ou está tudo como deveria de estar, mas também não podemos, temos de nos manter humildes e atentos para não cair na sobreconfiança, que Veni Vidi Vici, né? Aquela filosofia de Júlio César, onde cheguei, vi e venci, e pensam que ser assim para toda a vida. Pronto, aí há que se calhar ter ter isso em conta, dependendo da vossa situação pessoal. Isto está a seguir em direção ao louco, que é um novo começo. Agora, neste baralho, o louco é um bocadinho diferente dentro deste baralho de tarô chinês, onde sim é um novo princípio, mas muitas vezes o louco é visto como um vagabundo, como uma pessoa que não tem ambição, que não tem propósitos, e não quer dizer que não os tenha, né? Simplesmente é as circunstâncias da vida levaram em que essa pessoa seja vista como um louco, como um vagabundo. E agora, quem é que é louco? É ele ou é a pessoa que o julga? Agora aí é toda uma nova dimensão que se abre, né? Porque muitas vezes a pessoa, pronto, é levada pelas circunstâncias da vida, mas não quer dizer que não esteja feliz ou que não esteja grata pelas situações. Aliás, esta carta, agora está-me a vir aqui à cabeça Dionísio. Não é Dionísio, era... já me esqueci. É um filósofo que renunciou... Pronto, é o que inventou o cinismo, basicamente. É aquele que renunciou a todos os prazeres e os bem-estares da sua época. Diógenes, como é que era? Diógenes, ok, aí está, é o Diógenes que se chama, esse filósofo, em que para ele nessa altura da Grécia, demasiada gente já se via demasiado confiante, demasiado poderosa, pensava que podia tudo e tinha não sei quantos escravos e não sei quantas mulheres e tudo coisa, não sei o quê, e o Diógenes desprezava isso completamente. Ele preferiu optar por uma vida de pobreza e cínica, basicamente, só para estar a filosofar sobre as tendências que muita gente tem para abusarem do seu poder e pensarem que nada nem ninguém os poderá derrubar. Então, uma certa atenção, né, novamente, não digo para se tornarem Diógenes, mas pode haver um bocado de cinismo aí à mistura, porque se calhar estão a ser alvo de críticas ou de julgamentos, em que sim é um novo princípio, mas possam estar a ser vistos talvez como lá está, vagabundos, como não são bons para nada. As pessoas gostam de julgar as pessoas, né? E sobretudo quando alguém tem demasiada autoconfiança em si, mas não mostra resultados, por assim dizer, não quer dizer que ela seja má pessoa, é que simplesmente os outros vão estar à procura da utilidade dessa pessoa. E quando não encontra utilidade nesta sociedade utilitária, onde todos basicamente têm que ter
algo para dar que encaixe com a sociedade, porque senão, pronto, não valem nada, né? Assim, são logo postos um rótulo de incompetentes, de vagabundos, isso tudo, né? E muitas vezes temos muito a aprender com isso, porque nem toda a gente é igual. É como agora dizermos que quem faz arte, quem faz cultura, quem cria cultura, quem cria literatura, também não vale nada, né? Qual é que é o proveito disso? Não é uma máquina, não dá luz, não dá eletricidade, não dá água, não dá comida, não... Pronto, se a gente fosse só a ver o aspecto utilitário, então nada disso deveria de existir. Seríamos como robôs, aqui tudo para funcionar como máquinas. Enquanto que a experiência humana vai além dessa dimensão, vai além disso. Onde realmente temos que experienciar a vida, as nossas emoções, as experiências, permitir-nos novos começos, permitir-nos celebrar e estar gratos pelas nossas emoções e inclusive pelas nossas dificuldades. Agora temos que também manter uma certa humildade para não nos deixar levar pelos aspectos mais selvagens da nossa consciência e das nossas emoções, que, pronto, nos levam, por um lado, a uma certa perca, talvez, mas também, se calhar, a podermos aprender da vida para podermos seguir em frente sem estar a ligar tanto àquilo que os outros pensam de nós. Então, pronto, esta leitura, como vai para Escorpião, pronto, Escorpião tem geralmente tendências a guardar certos ressentimentos, um espírito de revolta um pouco, que para quem lhes tenha falhado, ou enganado, ou mentido, ou feito alguma, assim, alguma coisa que não seja boa, né? E então aqui está realmente não ligar às calúnias, não ligar ao que as pessoas dizem, poder seguir com a sua vida e tentar fazer o melhor que pode com ela, porque a sua vida a nossa vida somos nós que temos que geri-la, temos que a viver. Não podemos aceitar opiniões dos outros, mas pronto, somos sempre nós a ter que viver as nossas vidas. E as outras pessoas, por mais que possam julgar ou apontar o dedo, né, somos sempre nós a ter que decidir o que é que fazemos com as nossas vidas, para não nos vermos condicionados ou programados pelo que outros possam estar a dizer. Sou vagabundo, não faço nada da vida, não sei o quê, não vales nada, não tens dinheiro, não tens não sei o quê. Pronto, tipo essas críticas todas que muitas vezes são aspectos de estatuto na nossa sociedade, né? E as pessoas que andam a jogar o jogo com garras e dentes, com alta competitividade, pensam que isso aí é tudo o que existe da vida, enquanto muita gente nem está preocupada com isso, tal como lá está Diógenes. Não estou a dizer para se tornarem cínicos, mas para terem atenção, por vezes, até que ponto as ideologias de sucesso e de poder que o mundo nos vende, né? Até que ponto ressoam realmente com vocês e o que é que querem fazer das vossas vidas, né? Tal coisa, querem realmente chegar às luzes da ribalta, celebridade, dinheiro e isso tudo, e fazer tudo o que vocês querem da vida, ou pronto, qual é a pessoa que vocês querem tornar-se com base nos valores e princípios que estão que defendem, né? Aí requer introspeção, requer, lá está, olhar à sua própria dualidade, olhar à sua lua. A sua lua, que é os seus aspectos, seguir um pouco a sua intuição, mas poder ligar-se ao seu inconsciente, poder como que dialogar com o seu inconsciente, poder observar com a lua cheia, tentar ver o que se esconde nas suas sombras e com isso poder integrar mais a fundo a sua própria realidade, a sua própria essência. Ok, então, mas porquê? Estava agora aqui a tentar ver, porque temos aqui segredos. Então, junto, que por onde a energia, por onde tem tendência a fluir, temos então sim um novo princípio, tal como estava a falar aqui com o louco, que pode estar a ser alvo de julgamentos e de outras pessoas estarem
pronto, a apontar o dedo, basicamente, e que aqui o que está a chamar a atenção é de não ligar tanto àquilo que estão a dizer, mas sim poder utilizar a sua energia do zero, que é do potencial. Se é uma energia potencial, é um novo princípio, cabe-nos já a nós de poder utilizá-lo. Ok. Então aqui o segredo realmente é, independentemente do que outros possam estar a dizer, a apontar o dedo, a criticar e etc., vocês não têm satisfações a dar. Podem guardar os vossos segredos, podem desenvolver a vocês próprios em segredo, ou aquilo que os vossos objetivos, os vossos projetos. Se conseguirem, muito bem. Se não conseguirem, também não andaram para aí a mandar postas de pescada para o ar. Né? Muitas vezes, não! É como muitas vezes as pessoas estão a ser criticadas, né? Ou estão a ser apontadas por isto e por aquilo, e eles, mas eu estou a desenvolver um projeto e vai ser assim, e vou fazer assado, e vai acontecer assim, e afinal não acontece nada. Né? Então realmente aquilo que os outros andavam a criticar e a apontar acaba por justificar-se para eles. Né? E a pessoa acaba cada vez mais por acreditar naquilo que os outros dizem, porque estava se calhar a desenvolver os seus projetos, mas como falou dos seus projetos e as coisas, as expectativas não foram atingidas, então a pessoa sente-se ainda pior e sente-se como ela própria como um vagabundo. Ok? Então é não ligar tanto ao que as outras pessoas estão a falar, continuarem a desenvolver a vocês próprios e saberem guardar segredos. Saberem guardar segredos, isto é, não precisam estar a justificar-se a toda a gente, muito menos a quem vocês não iriam aceitar conselhos, ou não, nem sequer querem estar à conversa, né? Uma pessoa critica-vos, aponta-vos o dedo, vocês, ok, fica a pensar o que bem quiseres e bem te apetecer, a ver se isso me preocupa. E depois a pessoa vai andar se calhar a moer na cabeça, aquele que foi dito, não sei quem, não sei o que mais, e na verdade tem que libertar-se disso, fazer paz consigo mesma, não se mostrar autoconfiante e para isso saber guardar segredos e desenvolver-se em segredo, né? Não tem, tipo, não tem nada a provar, né? Querem provar o quê a quem? Querem ganhar estatuto? Querem ser o alvo pronto, o palco central? Não sei. Aqui realmente está em poder ligar-vos a algo mais profundo internamente, para poder unir as fissuras internas, a integração de ânima com animas, não se mostrar demasiado confiantes, mas saber tomar ação de forma humilde, de forma natural, né? Estamos às vezes num período, ninguém mais nasce ensinado. Às vezes é preciso dar-nos a oportunidade e também encontrar as circunstâncias favoráveis, ou as pessoas, ou os meios, para poder desenvolver e atingir certos objetivos. Agora, enquanto isso está em desenvolvimento, uma das melhores armas, por assim dizer, que nós temos disponíveis é o segredo. Porquê? Porque não quer dizer que a gente não fale dos nossos objetivos, dos nossos projetos e eventualmente arranjar outras pessoas com quem desenvolver isso. Sim, também é necessário, né? Mas terem atenção as pessoas a quem nós abrimos, a quem nós falamos. Porque há pessoas, lá está, que vão estar a criticar o modo de vida, os resultados atingidos, né? É tipo uma pessoa vê-se sucedida porque tem um bom trabalho ou tem bom dinheiro, enquanto que a outra tem-se esforçado, tem feito o que pode, mas pronto, continua pobre e não tem se calhar um trabalho estável. Pronto, na sociedade aquilo é um fracasso. Bem pode morrer, que pouco importa, né? E não é assim. Isso tudo é uma mentalidade muito tóxica e falsa que ainda hoje em dia está embebida na nossa sociedade. E aqui está realmente o não se preocupar com o que os outros, com o que os demais possam estar a dizer ou identificar ou a apontar o dedo, mas continuarmos a trabalhar nos nossos objetivos. Pronto, e não temos que estar aí a mandar foguetes a dizer o que é que andamos a fazer, basicamente. Pelo menos até conseguir resultados. Ok? Acho que eu estou a ver um bocado mais nesse sentido. Porque realmente é que os segredos também tentar não se deixar perder por certas revelações. Quando uma pessoa tem certas revelações na sua vida, ou alguém lhe vem contar alguma coisa, tem que saber aguentar-se com a verdade, ou com aquilo que foi dito. Se é realmente verdade. Isso realmente importa.
né? Que aí às vezes há verdades que nos põem nesta situação de vagabundo, né? Tal coisa, olha, a tua mulher anda-te a pôr os palitos. Ah, pumba, caiu aqui. Este é o exemplo. Pronto, por exemplo, ou então, olha, aos que o patrão quer falar contigo, estão a fazer layoffs, vão-te mandar fora. Pronto, lá está, novamente esta energia. Aqui neste baralho, né? Porque o louco, no geral, é uma carta muito positiva, porque marca o potencial, um novo princípio, a criança interior, uma ligação despreocupada com os novos princípios para poder seguir em frente com a nossa aventura, com uma nova etapa. E agora que estamos em transição do ano da serpente para o ano de cavalo de fogo, esta carta acaba por ser muito positiva, mas tem que ter em conta o que é que, pronto, os segredos, por um lado, que são revelados a vocês, que vos põem talvez nesta situação, mas também aquilo que vocês andam a desenvolver e que não precisam estar a justificar a quem seja. Ok? Trabalhem vocês, desenvolvam-se, não sei o quê, não se importem tanto com o que os outros falam, porque um dia está tudo bem, outro dia já está tudo mal, né? Gostam muito de criticar, mas qualquer dia você tem sucesso e já vem, olha, né? Sempre fomos amigos. Sim, olha, vai dar uma voltinha. Pronto, é tipo isso, né? É tipo, eu estou a dar vários exemplos, estou só a falar mais ou menos do dia a dia, né? Onde possa acontecer este tipo de situações, porque facilmente nesta sociedade somos alvo de críticas, de represálias, é muito fácil julgar uns aos outros, porque como este tudo é um jogo, as pessoas estão sempre a olhar para o seu estatuto. E depois esquecem que o dia que perdem esse estatuto, lá está, são vagabundos. São vagabundos? Não são vagabundos, mas é a ideia que nos dá nesta sociedade. Onde se a pessoa não faz parte integrante da máquina, pronto, não vale nada. E aqui está realmente onde não quer dizer que a pessoa aceite... Sim, na verdade, a pessoa não aceita esse tipo de ideologias, acaba por trabalhar em si e manter em segredo o seu desenvolvimento. O desafio está em encontrar um certo equilíbrio na vida que leva a andar passo a passo, com cuidado, a tentar manter um certo equilíbrio que tem a ver em parte com o dar e o receber, mas também o 4 de paus geralmente está associado também com novos contratos, com parcerias, com a manifestação, com o manifestar de uma nova situação. Então realmente pode ser difícil poder manifestar alguma coisa. Está aqui ainda numa transição onde acho que há muito julgamento a acontecer e então naturalmente passamos pela dificuldade. É um caminho difícil entre o perder ou o vencer. Ok? Então realmente as duas cartas complementam. Isto está no desafio, né? E o desafio, pronto, é tentar encontrar, ir passo a passo, direção aos nossos objetivos, tentando encontrar um equilíbrio entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Então vai ter em parte as parcerias. É difícil às vezes quando nos sentimos isolados e sentimos criticados e temos que guardar se calhar certos segredos, mas tentar manter humildes e ligar-nos a algo mais profundo do nosso subconsciente, para então poder enfrentar a adversidade, encontrar se calhar algumas parcerias ou fazer novos contratos ou ligar-nos a outras pessoas que nos possam eventualmente ajudar a desenvolvermos certos projetos. Há dificuldades, né? Nada é... muitas vezes na dificuldade, na adversidade que nós evoluímos, que nós aprendemos e as coisas não nos são dadas de mão beijada. Ok? Então, apesar de muita gente se calhar estar a apontar-vos o dedo, isto aqui é um novo princípio, é uma nova fase e para muitos acho que a fase onde nós estamos a entrar, como é uma fase nova, apesar de ter certas coisas que se vão repetir em relação aos padrões dos ciclos passados,
é uma fase nova, é uma fase que nunca vivemos antes, é uma fase, ainda por cima, a nível cósmico, a nível astrológico, a nível espiritual, tem estado a haver uma grande transição, pronto, cósmica, basicamente, onde os velhos hábitos e as velhas crenças andam a desfazer-se, estão a cair em ruínas, enquanto nós já estamos pouco a pouco a construir um novo mundo, um novo paradigma, uma nova etapa. Que só se calhar daqui a uns 20 ou 30 anos é que se calhar vamos começar realmente a ver mais a fundo. Mas é hoje em dia que realmente já estamos a passar, estamos no meio dessa transição, dessa fase, e é difícil por vezes conseguimos ver além do nosso desespero, das nossas dificuldades. E é aí que realmente é por isso que aqui está a chamar a atenção, é preciso ir passo a passo, tentar manter o equilíbrio, tentar manifestar aquilo, pronto, os nossos propósitos, apesar de haver as dificuldades, porque é nessas dificuldades muitas vezes que nós aprendemos coisas valiosas que nos ajudam realmente a poder alinhar com os nossos propósitos mais divinos, por assim dizer. Não é só por causa do nosso umbigo, não é só para nós, é também para as comunidades. Ok? Então, enquanto muita gente associa o sucesso com a sua independência financeira, económica, etc., há coisas muito mais... Pronto, isso é só uma das peças do puzzle, é só uma das vertentes. Não é todo. Não, e é aí que temos de ter em conta também que, pronto, cada pessoa é diferente, temos que aprender a respeitar a cada um. Agora, pronto, se somos alvos de críticas, aceitarmos, deixarmos aceitarmos até certo ponto, né? Até certo ponto, senão não quer dizer que nós entremos numa batalha, mas às vezes a chamar as pessoas a atenção, né? Chamam-nos alguma coisa, olha, desculpa, podes repetir, né? E depois a pessoa até pode ser que repita e isso tudo, ok. Então quando ganhares respeito, podes vir falar comigo. Até lá, olha, vai à tua vida. Por exemplo, isso, pronto, isto aqui já é um bocado fatalista, né? Já é um extremo. Mas pronto, há de desenvolver formas de poder dialogar, poder ser assertivos e procurar win-win situations. Conclusões onde ambas as partes podem estar a ganhar, e em vez de vivermos constantemente em competição, encontrarmos o que se chama zero-sum games, que é os jogos infinitos. Ou seja, quando as pessoas podem participar numa interação, mas que não estão sempre a ver o que é que eu tenho a ganhar com esta história. Não, participamos um bocadinho, porque em conjunto podemos criar algo para todos. É assim que se constroem comunidades, é assim que se constroem civilizações. Não é estar só a pensar no seu umbigo e se vai poder comprar um novo chalé com outra piscina e outro carro, que pronto, quanto mais multiplica isso, é mais troféus, por assim dizer, para estar a demonstrar as suas ideologias de sucesso nesta sociedade. E pronto, e muitas vezes estamos a perder a nossa essência. Novamente, Diógenes aqui é só recomendo estar a ver, porque realmente está a bater muito nesta leitura a Diógenes. Eu particularmente não sou grande fã de Diógenes, nem do cinismo, mas entendo, ou creio que entendo, o que é que queria transmitir com com a sua filosofia, com as suas ideologias, porque acabam por bater muito com esta leitura, né? É repormos em causa o nosso desenvolvimento para não estarmos simplesmente para agradar ou atingirmos um certo estatuto na sociedade, mas sim podemos enfrentar a nós próprios e as nossas dificuldades para podermos manifestar algo mais profundo ligado com as nossas emoções, mas com a nossa integração. Isto é todo um processo de integração de superação dos seus aspectos mais selvagens. Tomar ações, mas no sentido que seja bom para nós e as comunidades, e não simplesmente para ter protagonismo. Olhem para mim, olhem os meus troféus, olhem... Isso acaba por ser desprezível. Mas pronto, é a sociedade em que vivemos, isso aí tudo acabou por ser símbolo
de estatuto, né? E na verdade, pronto, se todos nós tivéssemos um pouco e podíamos trabalhar em conjunto, toda a gente estaria muito bem e poderíamos eventualmente acabar com as guerras, porque pronto, todas as guerras vêm em grande parte da pobreza, e vêm literalmente da pobreza, não só económica, mas espiritual também, e mental e emotiva. E então a pobreza que nós temos, essa escassez que nós vivemos, é aquilo que leva aos conflitos, porque não estamos a integrar tudo aquilo que somos e a abundância que temos disponível, né? É bem isso que este louco nos ensina, Diógenes. Nós não precisamos de ter o mundo nas mãos para sermos felizes. Pelo contrário, se calhar se a gente tivesse o mundo nas mãos é quando íamos finalmente a perceber-nos que não era isso que nós queríamos e que estamos miseráveis no nosso trono de cinzas, basicamente. Mas pronto, eu vou deixar isso ao vosso critério para estarem a analisar, porque realmente não têm nada a provar, têm que guardar certos segredos e aprender, pronto, a ultrapassar certas dificuldades para poderem ir pouco a pouco rumo àquilo que se liga ao vosso contrato álmico, por assim dizer, aquilo que leva à vossa integração ou integridade profunda, onde dá-se a integração de ânima e animus. Com isso, chegamos então à conclusão, ao conselho final, onde temos então o pajem de paus. Então o pajem de paus é um pouco como se fosse outro louco. A diferença é que o pajem de paus pronto, é como se fosse, bem, neste caso aqui aparece aqui uma pessoa idosa, pode ser se calhar vista como um sábio, mas normalmente o pajem é uma energia jovem, disposta a iniciar novas etapas, ir rumo à aventura, e mesmo que não saiba o resultado final, sente que é algo que tem que fazer. Ok? Porque os paus está associado com o fogo, está associado com a nossa força de vontade, com a nossa paixão, e aqui está uma etapa, um novo começo, basicamente, onde a pessoa pode utilizar a sua sabedoria, mas também, por outro lado, a sua criança interior, para poder iniciar uma nova etapa sem medo, né? Não sabe o que vai vir, vai ser uma aventura, vai haver surpresas, boas e más pelo caminho, né? Mas não é por causa disso que a pessoa tem que limitar-se, acanhar-se ou a repetir ou condicionar-se por aquilo que outros possam estar a dizer, né? Então realmente acho que aqui, por um lado temos aqui então esta arcana maior do louco, né? Onde é visto um pouco como um vagabundo, mas com um trabalho diligente, por assim dizer, ou trabalharem em vocês, eventualmente vai ser dada uma oportunidade para iniciar uma nova etapa, uma nova aventura. É confiar no processo, né? No entanto, há sempre um medo ao fracasso. Há sempre um medo ao fracasso, porquê? Porque, pronto, não, é o que está aqui pronto, nas cartas, porque aqui temos Indra. Indra, que é a tempestade. E esta tempestade, pronto, por um lado, há pronto, isto é um conselho, né? O conselho é que eventualmente vamos iniciar uma nova etapa, mesmo que nós tenhamos medo, sentimos que é necessário passar por essa fase, por essa etapa, é como que uma aventura pela qual temos que passar. Agora, essa aventura nem tudo vai ser bonito pelo caminho, vai haver dificuldades, vai haver, lá está, tempestades que podem levar-nos a sentir por vezes perdidos ou com a sensação de fracasso, né? Que é tal e qual como eu estava aqui a dizer, essa sensação de fracasso. A pessoa está numa nova etapa, tem potencial para desenvolver-se, mas é muito fácil ser alvo de críticas e de julgamentos,
Porque lá está, porque muitas vezes a pessoa não tem estatuto, não tem estudos, não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada, e tudo isso na sociedade de hoje em dia é vista como, pronto, como alguém inútil, né? Por isso que os mais ricos do mundo já andam a fazer complôs, né, para diminuir a população mundial, porque nós somos muitos e daqui a uns anos já vamos ter aí os androides, os robôs e os AIs, então já não vai ser necessário tanto. Pronto, é assim uma visão um pouco distópica, né, mas é a realidade e inevitavelmente pode ser, pronto, vai acontecer. Agora, o que é que fazemos nós com isso? Né? Vamos simplesmente seguir a maré e deixar que os tais líderes do mundo nos digam não, então és inútil, toma lá a eutanásia porque já temos um robô para substituir-te, né? Pronto, eu estou-me a rir, mas pronto, é mesmo a noções distópicas como Orwell, como Huxley, o Brave New World em 1984, esse tipo de ideologias, até mesmo V de Vendetta, ou outros filmes como Fahrenheit, não sei o quê, né? Tudo isso são inspirações distópicas que, se formos a analisar, muito disso está espelhado na nossa sociedade atualmente. E agora é entendermos o nosso papel pessoal e coletivo para podermos então entrar em ação. Não quer dizer que tenhamos aí a mandar foguetes, o que é que a gente anda a fazer, mas pouco a pouco trabalhar nisso, encontrar o equilíbrio, encontrar a força para poder seguir em frente e eventualmente ultrapassar as tempestades e dificuldades que possam surgir ao longo desta travessia. Ok? Basicamente é isso. Eu estou a ver aqui o princípio de uma nova aventura para vocês, escorpiões, onde realmente, se calhar agora com a lua cheia, na verdade vai ser uma lua nova, né? Agora dia 17, como vai ser o eclipse, se não me engano, agora ando meio perdido. Como não tenho estado a seguir muito isso, as últimas semanas tenho estado assim um bocado perturbado, mas é possível que se calhar que na próxima lua, quer no eclipse ou na próxima lua cheia, possa haver certas revelações ou potencial de integração das polaridades ou das partes fraturadas da nossa psique para poder seguir em frente ao reconhecer, né, a nossa dualidade. Ainda por cima, agora que estou a ver, temos dois tigres, né? Então há os dois aspectos de ânima e animas que estão como que selvagens dentro de nós. E pronto, 1 mais 8 dá 9, que é o fim do ciclo, né? A transição que está agora a acontecer, onde realmente estamos a ser chamados para primeiro podemos integrar essas polaridades para então poder seguir em frente. Porque se a pessoa continuar a julgar-se a si própria através dos olhos e das palavras dos demais, né, então a pessoa vai estar-se constantemente a viver, pronto, presa dentro da tempestade, né? Porque não está a viver a sua verdade, não está a viver a sua realidade, está a viver a programação que está a levar por parte da sociedade, de outrem, ou da forma como ela própria está a interpretar, né? Como alguém chama um nome a outra e a outra vai estar a responder. A outra nem devia responder, a outra até devia de rir, porque quem é a outra pessoa para estar a insultar ou estar a apontar o dedo, né? Muitas vezes é assim que se dá brigas e guerras e isso tudo, porque quem está a lutar na verdade não são as pessoas, são os seus egos. São as suas partes selvagens não integradas que estão a permitir isso de acontecer. E pronto, é uma pena, mas pronto, mas muita gente ainda vive assim, é por isso que o louco, apesar de ser louco, não tem a capacidade de discernimento para poder ver isso, saber reconhecer isso e não querer fazer parte disso, né? É aí que pronto, tem que guardar às vezes os seus segredos, as suas palavras. Não é, pode estar a ver nos demais as suas falhas, mas não é por causa disso que vai estar a apontar o dedo ou pôr o dedo na ferida. Não, se calhar vai guardar isso para ele e vai seguir com o seu caminho. Como a gente diz aqui, pelo menos aqui em Portugal, né? Leva lá a bicicleta que eu guardo os pedais, né? Tal coisa. Ou como é que era, acho que havia outra coisa que era a sabedoria o perseguia, mas ele era mais rápido. É também outro dos temas. Então às vezes temos essa capacidade de discernimento e de desapego
dessas ideologias e dessas coisas, para finalmente podermos trabalhar em nós, podemos desenvolver-nos a nós próprios. Não é fácil, mas já temos muito com que lidar. Não precisamos lidar com os problemas e as faltas de integração e as sombras também dos demais. Nós aprendemos com isso, temos que aprender a respeitar isso também, mas seguir em frente por entre a tempestade para eventualmente confiarmos no processo, novamente aqui a Lua. Mas aqui já temos a arcana maior, temos aqui a sacerdotisa. Então a sacerdotisa, pronto, está associada com a Lua, tal como aqui no princípio, né? Bem, aqui a Lua, na verdade, pronto, é um 2 de copas. Mas o 2 de copas, pronto, também está associado com caranguejo, né? Então, água... Exatamente, sim, caranguejo é o cardinal. Então, só para estar aqui a aprofundar aqui um bocadinho a coisa, o 2 de copas está associado com o primeiro decano de Caranguejo. Okay? E Caranguejo, o planeta regente de Caranguejo, é efetivamente a Lua. Okay? Não sei se esse simbolismo vai ter alguma coisa a ver com vocês, porque pronto, o Caranguejo em si tem a ver muito com as emoções, com a família, com a casa, com caridade e com o ajudar aos demais. Agora aqui neste aspecto eu vejo muito mais ajudar a si próprios no sentido da integração das suas partes mais selvagens. Enquanto que aqui é realmente a mestria. Aqui já é a arcana maior, onde temos a sacerdotisa, que representa também a Lua, então tem a ver com a intuição, com a energia divina feminina e com a sabedoria que nós eventualmente conseguimos obter através da nossa ligação com o nosso subconsciente, basicamente. Ao trabalharmos no nosso subconsciente e com a energia da Lua, é quando eventualmente podemos ganhar... confiar no processo, basicamente. É tentarmos confiar no processo e utilizar a intuição para nos guiar ao longo das tempestades, das dificuldades, né? É complicado porque, como costumo dizer, nem tudo é lógico, nem tudo é racional. E se nós estivermos constantemente a tentar justificar quem somos ou o porquê e etc., podemos fazê-lo sim, só que muitas vezes isso aí é a nossa narrativa interna e essa narrativa está aberta a interpretação. É por isso que se hoje em dia escreverem um diário a falar da vossa experiência de vida e isso tudo, se calhar daqui 5 ou 10 anos, quando já a vossa mentalidade mudar um pouco, vão estar a ler e vão estar a pensar: ei, escrevi isto, ei, que estupidez, ei, que não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, porque era a mentalidade que tínhamos nessa altura. Depois, quando nós maduramos um bocadinho mais e evoluímos, então já vamos rever e temos que aceitar também essas partes de nós e sabemos discernir até que ponto nós estávamos desintegrados ou estávamos desequilibrados, né? Entre o nosso animus ou eventualmente com os aspectos de sombra. Ok? Então aqui realmente está a mestria que um pode eventualmente atingir ao passar por essas dificuldades, mas sobretudo ao confiar na sua intuição, na sua sabedoria própria, independentemente do que outros possam estar a dizer. Ok? Para complementar então aqui a sacerdotisa, temos a evocação. Então a evocação é estar sensível à fé e à força. É como uma invocação de um power moment. Então, um power moment é quando nós no passado ultrapassámos uma certa dificuldade que nós pensávamos que não íamos conseguir e no momento que conseguimos realizar isso ou conseguimos ultrapassar esse obstáculo, é quando se dá uma sensação de empoderamento. E isto aqui o que está a chamar a atenção é a gente tentar visualizar ou voltar a relembrar-nos de certos momentos da nossa vida onde sentimos isso, né? Porque senão muitas vezes nós nos sentimos desempoderados, estamos com todo o potencial e todas as ideias do mundo, mas na prática e na realidade
não temos nada. Né? E aqui realmente é confiar no processo, em que muitas vezes as coisas estão nas sombras, nós é que não estamos com a perspectiva correta a olhar para elas. E então temos que também saber inspirar-nos a nós próprios, e para isso voltar a ganhar ou invocar, né? Por isso que muita gente carente reza e faz, pronto, faz certos rituais, porque isso é uma forma de invocação. É como também às vezes costumo, já há tempos não tenho feito, os rituais de lua, que é para poder jogar com, marcar intenções e fazer manifestações, ver como é que esse progresso ou esse processo vai sendo desenvolvido ao longo dos meses. Nós marcamos uma intenção, vamos fazendo os rituais de lua e de mês para mês vamos vendo como essa coisa vai evoluindo ou vai se desenvolvendo. E é aí que nos repomos em causa, ajustamos os nossos propósitos, marcamos novas intenções e podemos progredir com isso. Mas para isso temos de nos sentir empoderados. Se a pessoa pensa que não é capaz, que não tem dinheiro, que não pode fazer isto, que não tem as condições necessárias, que não sabe, não... Pronto, então, mas tem que confiar em si e tem que lembrar-se que já no passado passou por isso, passou pela impotência, né? Por sentir-se impotente frente a uma situação difícil, uma adversidade, uma catástrofe qualquer que possa ter acontecido na sua vida, e conseguiu superá-la. Por isso que ainda cá está, por isso é que está viva, né? E então às vezes esta carta é muito poderosa, porque é no sentido de relembrar-nos de power moments, relembrar-nos de momentos em que, de um momento às vezes rápido, né, de um momento para o outro, a pessoa sentiu-se desempoderada, sentiu-se inútil, sentiu-se sem amor próprio, sem valor próprio, e eventualmente conseguiu superar essas emoções negativas, que não deixam de ser emoções e pensamentos negativos, né? Para poder reencontrar-se consigo própria, poder ligar-se mais profundamente com a energia feminina, lá está, que é a energia tipo, como da mãe, é a que cria, é a que cuida, é a que ajuda no desenvolvimento saudável da criança, ou deveria de ser, né? E aqui temos então um reparenting a acontecer, onde estamos a ligar-nos com a nossa criança interior e tentarmos ligar-nos mais profundamente com a nossa criação e o nosso cuidado interno. E parte disso tem a ver com o empoderamento, né? Uma pessoa sente-se em baixo, sente-se mal, temos que conseguir ser como é que é dizer, melhores amigos e amigas de nós próprios, não estarmos aqui a derrotar-nos a nós mesmos, porque outros derrotam-se a si mesmos, e é por isso que são muito bons a julgar e a criticar as pessoas, porque já naturalmente têm por hábito derrotar-se a si mesmos, então é muito fácil estar a reconhecer a derrota nos demais. A reconhecer, pronto, a projetá-la, na verdade. E depois a outra pessoa acredita tanto nisso que realmente sente-se desempoderada e um fracasso. Até que vê que isso tudo é uma mentira, é uma narrativa que não deve fazer parte... Pronto, pode fazer parte temporariamente da nossa história pessoal, né? Mas não definitivamente. É aí que está muitas vezes um problema aqui na sociedade, porque muita propaganda está a ser feita para manter as pessoas nesses estados de desempoderamento que leva à submissão e à escravidão incondicional. Né? O que está a acontecer mundialmente, e as pessoas acham isso normalíssimo, é o mais normal. É por isso que pronto, temos o filme Matrix, né? Que já é uma chamada de atenção àquilo que está a acontecer mundialmente e que nós próprios estamos a participar como bots. Somos programados basicamente para poder ceder a isso, porque é o mais normal, é o que toda a gente faz. Então isso faz o que se chama herd consciousness, que é a consciência de grupo. Se a consciência de grupo então leva para isso, naturalmente a pessoa vai querer fazer parte disso. Somos seres sociais e queremos ter o sentido de pertença. Mesmo que isso aí não faça parte não seja parte de nós. O que faz lembrar a tal história do tigrezinho, né? Havia um tigrezinho que estava na selva e houve umas ovelhas que encontraram esse tigrezinho, e esse tigrezinho então cresceu como as ovelhas, a comer erva e a pensar que ele próprio era ovelha.
Até que um dia mais tarde, já ele era grande e adulto, a comer relvinha lá com as ovelhas, vem um tigre selvagem a atacá-los, né? Porque é para comer o almoço, né? Queria apanhar ali uma ovelhinha daquelas. E, para seu espanto, vê no meio daquelas ovelhas o tigre. Então, e ficou ali perplexo, como é que este tigre está para aqui a comer a relva com o meu almoço, né? E então, curioso, fui a correr atrás do tigrezito, só que o tigre já adulto. Só que o tigre, quando viu o tigre correr-lhe atrás, pernas para que quer, né? Foi a fugir pela selva fora, a correr o máximo que podia, e o outro tigre sempre atrás. Até que chegaram a um ponto onde o tigre, mais novo, tinha corrido bastante e tinha dado como que a volta. Tinha atravessado um lago, basicamente para o outro lado, e olha para trás e na outra berma está o tigre mais velho. E é quando o tigre mais novo vira-se para o mais velho e diz: mas o que é que tu queres, né? E o mais velho diz: não, apenas estou curioso, tu já te viste no reflexo. E é quando o tigre mais novo vai ver o seu reflexo na água e, para seu espanto, vê que ele também é um tigre. E aí é que se apercebe o seu verdadeiro potencial. Aí é que se apercebe do seu verdadeiro poder, que por tanto tempo tinha sido condicionado pela consciência de grupo à qual passou a acreditar, né? Então nunca acreditou ser mais do que aquilo que era, até conseguir ver o seu reflexo. E esse reflexo, muitas vezes, há um mentor, alguém que nos chama a atenção para podermos fazer essa introspeção e podermos ver dentro de nós próprios esse potencial, essa verdade, e com esse reconhecimento então podemos atingir essa tal mestria ou sabedoria que a sacerdotisa nos traz. Está aqui uma leitura bastante lunática, por assim dizer. Escorpião, está aqui uma forte ação da energia da Lua, pelo menos nesta leitura, onde estou a ver realmente uma mestria do reconhecimento das vossas emoções, reconhecimento do vosso potencial e até mesmo uma certa capacidade de revelar segredos do vosso subconsciente, onde vão poder trabalhar trabalhar na integração das vossas partes mais selvagens, na integração do vosso animas e eventualmente das sombras também. Porque não sei se ainda está em transição atualmente, tínhamos a Lilith em Escorpião. Então há talvez uma tendência a ter que enfrentar certos aspectos de sombra nesta altura. E agora, no vosso mapa astral, podem ver onde é que têm Escorpião, né? Ao saberem que casa tem Escorpião, então quando Lilith passa por Escorpião, podem ter em atenção qual é a lição ou o aspecto sombra que geralmente têm por enfrentar. Ok? Esse é um dos exemplos que serve de introspeção e de autoanálise que possa estar a acontecer. Como aqui estou a ver Escorpião, bem, a Lua não está em Escorpião atualmente, pode ser que isso venha a ser um aspecto importante, né? Que venha, que seja relevante para vocês, mas o que eu estava a ver mais é talvez essa integração dos aspectos sombra, porque efetivamente temos Lilith a passar por Escorpião e pode estar a afetar bastante a nível psíquico, a nível profundo, e a Lua está a trazer como que as revelações necessárias para poder fazer esse processo de integração das partes mais selvagens. Mas não é fácil, vai tardar tempo e vai ser preciso passar por certas dificuldades às quais não nos podemos acanhar, e para isso é bom relembrar dos power moments, né? Dos tais potenciais, das tais fases que passámos no passado, que ajudam a empoderar e a ganhar uma certa confiança em nós. Mas cuidado com a sobreconfiança.
né? Não pensar, lá está aquela história do Veni Vidi Vici. Bem, já estou a tardar muito, mas vamos aqui avançar com a última etapa, onde vou-vos ler aqui então estas cartas do I Ching. Saiu então hoje carta 56. Vou utilizar as minhas cábulas, né, que não é algo que eu faço todos os dias. I Ching é bastante complexo e aqui então vou aprofundar umas mensagens finais em volta do I Ching, mas onde eu vou então utilizar as minhas cábulas. Olha, incrível! The Wanderer para 56. Não é bem o vagabundo que quer dizer, é o viajante, né? Então não ver-vos como vagabundos, mas sim como viajantes da vida, como quem está a experienciar a vida. Mas já vamos aprofundar mais nisso, porque aqui está muito interessante, porque toda a leitura basicamente andava aqui em volta de lá está do Diógenes, né, que eu estava aqui a falar. E efetivamente esta carta do I Ching foi exatamente levar ao encontro do louco, ou do Wanderer. Temos também, então, no final do baralho, o 16, que é entusiasmo. Ok? Pronto. Estas aqui são as palavras-chave, mas vou ler os significados aqui com este livro, de Will Adcock, pela editorial Estampa. Livro bastante simples, né? Fininho. Tem outros mais complicados, maiores, mais arcaicos. Uma pessoa lê e às vezes não percebe nada. Enquanto que este aqui, simples e objetivamente, já traz mensagens e informações que nos podem ajudar nas nossas meditações, na nossa introspeção, onde realmente podemos pôr em causa alguns dos aspectos que podem estar a ser discutidos, mas também reconhecer certas mensagens que foram ditas ou não, que como podem ressoar connosco próprios e como podem eventualmente trazer revelações, né? Os tais segredos que está aqui por revelar ou por manter protegidos para poder seguir em frente. Então vamos ler aqui o Viajante, que é o fogo sobre a montanha. Então, a ideia de transitoriedade advém dos trigramas componentes que representam um arbusto em chamas numa montanha, flamejando e espalhando-se sempre em busca de mais combustível. Olha aí! Vem aqui! A árvore flamejante no cimo de uma montanha, espalhando sempre em busca de mais combustível. Né? O que é que eu estava a falar ainda há um bocado? Qual é a definição de sucesso ou de estatuto da pessoa? O Diógenes, em vez de querer ser essa árvore flamejante em busca de constante combustível, não, simplesmente repudiou isso tudo e criticava tudo e todos que fossem nesse caminho, né? Foi um bocado assim, mas pronto, só para terem uma noção como a leitura está a encaixar, inclusive aqui com as palavras do I Ching. Mais combustível, então. Isto pode relacionar-se com uma viagem física, mas também se refere à progressão na vida. A melhor forma para progredir nesta viagem é como se passássemos por uma terra desconhecida. Quando se viaja num território pouco familiar, é aconselhável estar alerta, ser cauteloso, reservado e respeitoso com quem se trava conhecimento. Seguir os instintos acerca de locais e situações. E viajar com pouca bagagem para poder reagir rapidamente. Levar apenas o que é necessário e não criar ligações. Ok, olha, este aqui está bastante profundo, né? Está bastante profundo porque realmente, como eu estava a dizer, há tempestades por enfrentar, há dificuldades por enfrentar e é como se realmente estivéssemos a passar por uma terra desconhecida. Nós ainda não entramos ou nunca vivemos aquilo que está por acontecer. O que está no amanhã, está no amanhã. Nós temos que viver no agora. E a gente nunca estamos a 100% preparados para saber para onde vamos. É por isso que muitas vezes temos tendência a acumular e a acumular cada vez mais coisas, cada vez mais bagagem para podermos seguir em frente. Enquanto, na verdade, o nosso conhecimento, a nossa experiência, o nosso caráter é que são as verdadeiras bagagens que vão nos ajudar a poder progredir e seguir em frente. Claro que os bens materiais são essenciais, é que também nos sustenta a vida, né? Não podemos repudiar isso tudo, mas realmente está aqui então essa tal chamada de atenção
pronto, para podermos progredir nesta viagem como se a gente estivesse a passar por uma terra desconhecida. Pronto, isso é isso. E onde é que está? Lá está, aqui também está a falar em relação aos segredos. Quem extrava conhecimento, seguir instintos, pronto, seguir os instintos, né? O instinto que é associado com a lua, que é a intuição, é o instinto. Tem também instinto aqui na parte selvagem, que é a qual temos que domar, né? Aprender a domar, aprender a reconhecer e domar. E onde é que estava? Havia aqui uma coisa que acho que era a ver com os segredos, mais a fundo. Aqui o ser cauteloso, reservado e respeitoso, né? Então aqui este segredo tem a ver, lá está, com ser reservados. Não temos que estar a dizer a tudo e todos o que nos vai na mente, o que é que queremos fazer, ou tentar justificar-nos incessantemente com pessoas que nos dão, pronto, só dão desdém, que não querem saber de nós. Então para que é que vamos estar aqui a chatear-nos, a tentar explicar a quem julga? Né? Uma pessoa às vezes cria uma imagem, um julgamento em volta de uma pessoa e não importa aquilo que essa pessoa venha a dizer, que não vale nada, né? Até que essa pessoa afinal revela ser algo diferente daquilo que a pessoa pensava, e então pronto, deixem isso, não é uma preocupação a ter. Trabalhem vocês, porque há travessia, há dificuldades pelo caminho, e estarmos a dar atenção àquilo que não merece a nossa atenção é desperdício de energia e distração. Por isso, na verdade seja dita, é assim mesmo. Vou ler também as linhas mutantes. Então vou utilizar a carta do fundo do baralho para ver a diferença entre as linhas. Então aqui temos a terceira linha, que é diferente. Terceira e a sexta. 3 e 6. Ok. 3 e 6, exatamente. Então, vou ler então as linhas mutantes em relação às linhas 3 e 6, que são mensagens extra referentes então ao I Ching. Então, para 56, para o viajante, temos: dirija as suas energias na direção correta. Não se envolva em questões que na verdade não são suas. O que é que eu acabei de dizer? O que é que eu acabei de dizer? Temos mais dificuldades por enfrentar que aquilo que às vezes nos querem fazer crer, né? Ou pronto, distrações, outras pessoas, calúnias, julgamentos, e nós a queria tentar a justificarmos o que seja. Não. Às vezes é dar desprezo e continuarmos então com os nossos objetivos, com as nossas próprias dificuldades e aprendizagem, porque é isso que muitas vezes outras pessoas não passam nas suas vidas. E não quer dizer que estejam certos ou errados, né? Mas não fazem parte do nosso objetivo e do nosso caminho pessoal. Então, estarmos a dar atenção é simplesmente estarmos a desperdiçar tempo e energia desnecessário. Né? Aquela história de os porcos, como é que é? Podemos lutar contra os porcos, né? Só que passado um tempo, como é que é? Podemos lutar contra os porcos na lama. E passado uns tempos, percebemos que os porcos até gostam disso e estamos todos sujos. É uma coisa assim do género. Se calhar já ouviram essa frase, há várias versões também, mas é em volta disso, né? Para que vamos estar a lutar com porcos? Porque afinal é aquilo que eles desejam e no fim acabamos por estar a sujos. Ou então nunca nos rebaixar ao nível de ignorância dos demais, porque vamos acabar por perder por falta de experiência, que é a qual eles já são mestres, né? Então pronto, também tenham isso em conta, porque há batalhas que não vale a pena estar a alimentar, estar a seguir. Vejam quais são realmente as vossas dificuldades, as vossas tempestades pessoais por atravessar, porque é isso que vai ajudar a poder melhor discernir o que faz parte do vosso meio envolvente, ou as pessoas que fazem parte do vosso meio envolvente, que muitas vezes são projeções das nossas sombras ou dos nossos aspectos inconscientes. Ok? Já me perdi, não era 3 e 6, não era? Exato, vou ler agora então a linha número 6. Para acabar com este hexagrama, onde temos: cuidado para não dar a sorte como garantida ou esta perder-se-á. Ok? Então voltamos novamente aqui a esta carta,
onde sim, temos que tomar ação, mas temos de ter cuidado ao sermos demasiado confiantes, pensarmos que a gente consegue atingir, né, aquela história do Veni Vidi Vici, como estava a falar ainda há pouco. A vossa leitura está cheia de grandes metáforas, realmente, desde os tigres e as ovelhas, desde aqui dos porcos, desde aqui também daqui da sorte como garantida, mas pronto. É para dar algumas ferramentas para autoanálise que possam vir a servir-vos agora nas vossas meditações ou nas vossas contemplações, para ver como isso pode estar a agir nas vossas vidas. Vamos acabar então com o hexagrama 16, a última mensagem, para concluirmos esta leitura, que já está bastante demorada, mas é o que há. Então, temos aqui Yu, que é entusiasmo, e as palavras-chave têm a ver com energia, oportunidade e apoio. É o trovão sobre a terra. Então, esta é uma altura favorável para novos empreendimentos, mas garanta que os seus alicerces são fortes. O seu entusiasmo sem limites fornece energia e a força para levar a obra até ao fim. E a linha forte Yang na posição do líder indica que o seu vigor contagiará os outros, que se unirão a si e lhe oferecerão o seu apoio. Não obstante, o entusiasmo tem de derivar de uma forte claridade interior que revela o que é certo e o que tem de ser feito. Se advier simplesmente de um desejo egoísta de ser encarado como bem-sucedido e próspero, provocará desequilíbrios em si próprio e a energia não será suficiente para o levar até ao fim. Mais uma confirmação daquilo que eu tenho estado a dizer até agora. Realmente, novamente, a filosofia de Diógenes, né? O que é que vocês definem como sucesso? Né? Quem é que vos disse que o sucesso é aquilo que idealizam? Só porque o consciência de grupo vos já programou isso na consciência? Ou é realmente algo que quando nasceram no berço já queriam ser? Né? Pronto. É aí que está a pergunta, é aí que está o tentar encontrar, porque aqui também fala de claridade, né? Tem de derivar de uma forte claridade interior. Lua cheia. Forte claridade interior. Temos então o 2 de copas, que é a dualidade. Tem a ver em parte com a dualidade, com a paixão, pode ser amor, mas eu associo muito com a integração do ânima com animas, que é os nossos aspectos divinos masculinos e femininos, têm que estar em parceria, têm que estar em paz, têm que estar integrados, ambos, né? E com isso ajuda a obtermos uma certa claridade para podermos observar as nossas sombras, podemos observar a nossa psique e eventualmente poder reconhecer os aspectos mais selvagens da nossa consciência e como por vezes nós somos levados por isso, né? Como lá está, como dá a dizer há um pouco, há um bocado, alguém chama-nos um nome, nós vamos estar, pronto, como é que se diz, um olho por um olho, né? Eye for an eye. E esse não é o caminho. Então aqui realmente está ganhar claridade sobre os nossos propósitos e o porquê que andamos a fazer as coisas. É só por sucesso, só por protagonismo, só por estatuto, ou realmente porque sentimos um alinhamento mais profundo com esses valores e acabamos por dar desprezo a essas ideologias materialistas que muita gente tem do mundo, né? Não quer dizer que o materialismo não seja necessário, essa é a experiência nova que o espírito está a ter aqui na Terra. Estamos a aprender a utilizar a nossa sabedoria ou conhecimentos para poder transformar as energias e manifestar realidades, né? Nós somos co-criadores da realidade. Agora, enquanto nós não associarmos ou não tivermos responsabilidade e maturidade por quem nós somos e o que é que andamos a fazer, então vamos estar constantemente dependentes dos ideais de uma sociedade ou dos outros, porque não estamos a assumir
o nosso papel de co-criadores para com a criação. Ok? E esse é todo um processo, é complicado, é profundo, não quer dizer que sejam religiosos, pelo contrário, mas é preciso uma certa ligação espiritual, porque nem tudo é lógico, nem tudo é raciocínio, e requer muita introspeção e ligação e mestria com a nossa sabedoria interior, com a ligação que temos com o Akasha. E pronto, e para isso é preciso seguir a nossa intuição para podermos lidar com as nossas partes mais selvagens. Ok? Para acabarmos, vou então ler as linhas, era a terceira e a sexta. Ok, então para as últimas mensagens para concluirmos, então, terceira, a número 3 temos: sabe o que é melhor para si, portanto confie nos seus juízos. Ok? Lá está. Novamente, sacerdotisa. Confiem em vocês, na vossa intuição, no vosso poder pessoal. Se não se sentem num momento de empoderamento, tentem relembrar-vos de momentos passados onde vocês ultrapassaram dificuldades significantes, onde pensavam que estava tudo perdido e afinal ainda cá estão. Isso é um empoderamento pessoal que podem vir a ter, mas também não se deixar levar pelos seus aspectos selvagens, né? Então realmente aqui está confiar que vocês sabem o que é melhor para vocês e tentarem ouvir a vossa voz interior para poder seguir em frente e eliminar todo o ruído e bombardeamentos mentais por parte da sociedade e de muitas outras pessoas que não estão em alinhamento com certos propósitos, né? E não quer dizer que esteja certo ou errado, é que simplesmente se este é o vosso caminho, então tem esta travessia por fazer para poderem chegar à vossa mestria. E isso mais ninguém pode fazer isso por vocês. Se realmente esse é o vosso caminho, então cabe a vocês caminhar, fazer esse passo. Enquanto que outros vão estar se calhar a criticar: mas deve estar maluco ou maluca, isso não é assim, vives num país na lista dos países das maravilhas. Pronto, estou a rir, mas pronto, é uma metáfora que se utiliza no dia a dia, né, de hoje em dia. Anda tudo muito sem enraizamento, sem pés na terra, tudo muito na fantasia e na imaginação, mas não quer dizer que isso esteja errado. É preciso aprender como utilizar isso a favor para então podermos manifestar. E além disso, tinha visto ainda há pouco, exato, temos o louco e passa para a sacerdotisa, mas a seguir a sacerdotisa aqui no baralho, no fundo do baralho, temos o mágico, então está escondido. Está escondido atrás da sacerdotisa, que o mago é o alquimista, é aquele que manifesta, aquele que sabe utilizar os elementos a seu favor para poder manifestar. Né? E já agora, poder manifestar, lá está, a liberdade, mas atenção, porque esta liberdade tem que assumir a responsabilidade, não é só uma liberdade despreocupada. Né? É isso que esta carta transmite um pouco. Transmite um pouco, não, é o que transmite mesmo, é poder ser livres, mas não ao ponto de sermos despreocupados para pôr-nos em saritos. Vamos então acabar ali com o I Ching, a ler o ponto 6, onde temos: o entusiasmo que brota dos desejos do ego levarão, no fim, a infortúnios. Ok? Isso é o que eu estava a dizer já desde o princípio. Daí eu estar a mencionar Diógenes, esse conflito que houve na antiga Grécia entre ele e as castas mais altas da sociedade, né? Onde, e não só isso, tem sido preservado ao longo dos tempos, onde ainda existe muito isso do que é que nós definimos como sucesso. O que é ter sucesso hoje em dia, né? Já não é os valores da família, já não é os valores da comunidade, já não é os valores de poder ter abrigo, água, alimento, saúde, educação. Isso são coisas básicas. Então estamos a evoluir tanto, nunca estivemos tão bem, praticamente como no século XXI, e como é que justificamos que o mundo ainda não tem esses aspectos básicos, né? Definidos e equilibrados para o desenvolvimento das pessoas e das civilizações. Ok?
Bem, mas pronto, mas agora vejam vocês, eu estou a abrir, a deixarem aberto, porque esta é uma leitura coletiva, vai direcionada para Escorpião, só que não esqueçamos que o Escorpião, pronto, é um signo muito associado com a transformação e com o empoderamento, porque essa transformação, pronto, o planeta regente de Escorpião é Plutão, o qual, ao contrário do que muitos dizem, ainda continua em Capricórnio. E então realmente ainda estamos muito agarrados às ideologias obsoletas e dinossauras das plataformas jurássicas que desenvolvemos dos últimos 200 ou 300 anos, onde criamos este jogo, este capitalismo, este monopólio, né? Que não é errado, né? Mas é um jogo, não deixa de ser um jogo e está a levar à não sustentabilidade, nem da natureza, nem das pessoas, nem da consciência, nem de nada. E mais tarde ou mais cedo o tiro sai pela culatra. Então, pronto, é hoje, pronto, nesta transição que estamos a ser repostos em questão, a reconhecer o nosso potencial, o nosso poder pessoal, que inclusive já foi testado e provado em circunstâncias passadas, por mais que muita gente possa estar a criticar ou a dizer o que seja. Esse é o nosso trabalho interno por fazer, o reconhecimento dos nossos aspectos sombra e aspectos selvagens, para poder integrar isso e passar pelas dificuldades necessárias para reencontrar um certo equilíbrio, poder manifestar pouco a pouco uma vida de alinhamento com os nossos propósitos mais profundos. Mesmo que, apesar de sermos, não importa a idade que tenhamos, essa sabedoria está sempre ligada com a nossa criança interior e a qual nos traz como que a magia necessária para poder manifestar os nossos sonhos. É preciso, por vezes, sair da nossa caixinha, né? Viajarmos fora das ideologias, é preciso sair da ilha para ver a ilha, né? Como Saramago dizia, e é exatamente isso que tem vindo a acontecer e eventualmente é o que vai trazer o entusiasmo de um jovem, né, a iniciar a sua vida, a iniciar uma aventura, a iniciar uma fase da sua vida que realmente pode ser muito benéfica para a pessoa, mas também para as comunidades. Bem, já chega, que isto aqui realmente demorou bastante tempo, esta leitura, mas espero que tenha havido mensagens que ressoem com vocês, que possam vos ajudar ao longo desta travessia, né, que está por acontecer. Eu já há uns tempos tinha chegado a falar, porque a Escorpião, pronto, tem vindo a passar ao longo dos últimos meses, desde setembro, uma descida ao abismo, voltou, e creio que agora com este eclipse vai haver um novo mergulho a acontecer, que não é negativo, né, mas que vai requerer uma certa coragem e capacidade de tomar ação para poder então mergulhar no seu inconsciente e voltar mais ligada com o seu poder interno e a sua sabedoria. Mas pronto, vou deixar ao vosso critério. A desejo tudo ótimo, tenham um ótimo mês, uma boa continuação e uma boa jornada. Até breve.